Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje, a terceira peça legislativa da política migratória do Governo. O Governo continua a apertar o cerco à imigração. Viva Ana Sá Lopes. Viva, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Desta vez quer agilizar a deportação de imigrantes ilegais e alargar os prazos de detenção. Vamos ouvir António Leitão Amaro, o ministro com a pasta da presidência. 6 meses, mais 6 meses de detenção. Se no final dos 6 meses, dos 6 mais 6, houver uma decisão, há 6 meses para executar. Este prazo é mais baixo que o prazo previsto no Regulamento Europeu, que está a ser discutido e será provavelmente aprovado até ao final do ano. Helena Pereira, o Governo continua nesta cruzada contra a imigração ilegal, fazendo uma série de iniciativas legislativas neste âmbito. Nesta quinta-feira apresentou mais uma. O que te pergunto é se, pelos vistos, o Governo encontrou aqui o seu chavão para continuar a mostrar que tem muita iniciativa reformista, reformando aqui também todas as leis no que toca à área da imigração. Exatamente. Esta estava prometida já há algum tempo. Eu acho que desde o momento em que houve as mexidas na lei dos estrangeiros e na lei da nacionalidade, com o Chega, que o Governo prometeu logo que era muito preciso fazer esta alteração. E é o que se passa, e vai ao encontro daquilo que o próprio António Leitão Amaro, o ministro da Presidência, já tinha dito no final do ano passado, e julgo que até numa entrevista ao Público de Renascença na altura, e era o esperado. Agora isto acontece numa semana, parece-me, em que é engraçado, ainda nós na terça estávamos aqui a discutir a questão dos juízes do TC e desta ligação do PSD ao Chega, e aquilo que se verifica esta semana continua crescendo a quantidade de leis que são importantes para o Governo, que são determinantes para aquilo que ele acha que tem que fazer, e em que o único parceiro, ou o parceiro mais natural, ou o parceiro mais provável é o Chega, que numa semana também que o Chega tem muitas dificuldades causadas por os problemas que se arrastam nas autarquias, mas principalmente esta semana no caso de Lisboa. E portanto é impressionante como andámos aqui há uns meses a falar da aliança do PSD com o Chega, e numa dos piores momentos que o Chega vive, o PSD não tem estratégia nenhuma que não passe por pedir o apoio do Chega, e na lei do retorno, e aí eu não há 0% de dúvida, se fizesses aquele exercício que fazemos na altura do fim do ano, qual a percentagem, eu diria que no caso da lei do retorno, 100%, aposto 100%, que vai ser aprovada com o Chega, porque aliás isto tudo é à direita da direita, não é? Depois, na quarta-feira, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro deixou claro que vai apresentar, embora não haja acordo na concertação social, vai apresentar ao Parlamento uma proposta de lei de revisão das leis laborais, e aí também me parece muito provável que não possam ser aprovadas com o PS. Não sei se efetivamente conseguirá aprovar. Agora, com quem de certeza o Governo vai querer negociar melhor é com o Chega, não é? Porque do lado do PS, e não havendo sequer um acordo na concertação social com o GT, o PS fica ainda muito mais livre para votar contra, e tem muitas reservas, e portanto é mais fácil a Luís Montenegro ir tentar procurar um apoio com o Chega. E por último, a questão também das leis da habitação, que foi as alterações da habitação que foram apresentadas na semana passada, e há pouco tempo é que só se foi concluído o processo das primeiras alterações na habitação daquele conceito, esse pacote que contemplava o conceito das rendas acessíveis até aos
5.000 euros, não era? E que só agora é que em janeiro chegou ao fim e foi aprovado na Assembleia com a abstenção do Chega. Lá está, mais uma vez o Chega foi determinante. E, portanto, o Primeiro-Ministro vai fazer uma série de reuniões. Eu, por acaso, agora não me lembro se já estão marcadas as reuniões da habitação com os partidos. Mas parece-me que outra vez, quem é que é o partido que está em melhores condições para estar mais perto do governo, para dar a mão ao governo mais uma vez? Parece-me que é o Chega, porque já foi agora em janeiro. Portanto, isto também, eu acho que não é preciso, como se diz, especular muito. Basta ler os sinais, não é? E, portanto, daqui a pouco, eu com isto só quero dizer, para terminar, quer dizer, daqui a pouco é tudo com o Chega, não é? Porque as principais linhas, tudo aquilo que é importante para o governo, quer dizer, daqui a pouco é quase tudo. O que é que vai fazer com o PS? Estamos neste imbróglio com os juízes do TC e os órgãos externos, não é? O que é que afinal vai ser com o PS? Estas medidas de apoio agora à botija do gás e as coisas da guerra, de fazer face aos preços, à escalada de preços? Talvez, pronto. Vamos ver. Ana Sá Lopes, o governo desistiu de negociar o que quer que seja com o PS? Não está, por exemplo, a dar margem aqui ao PS para se afastar de toda esta governação e chegar quase triunfante, longe de todos os problemas que este país possa vir a ter nos próximos tempos? Está a dar margem total ao PS para se libertar da amarra ao governo. Isso está sem dúvida nenhuma, porque esta legislação estava prometida, este endurecimento das leis de imigração, agora com a questão do retorno. Basicamente isso significa que as pessoas, os imigrantes ilegais, em vez de só poderem ficar presos 3 meses antes de serem deportados, significa, por a falta de capacidade do país em os deportar, portanto não haver, na realidade, porque é que não são deportados? Porque o país não consegue deportá-los. E como o país não consegue deportá-los, então aumenta um prazo para eles ficarem presos mais tempo ainda, à espera de que o país resolva arranje uma reforma estrutural para deportá-los. Quer dizer, isto é bizarro e só demonstra uma vontade de endurecer o discurso contra os imigrantes que não resolve problema nenhum, nomeadamente quando vamos precisar de muita mão de obra imigrante a um termo muito curto. Portanto, basicamente é prender imigrantes mais tempo. Isto é uma lei para prender imigrantes ilegais, bem visto. Imigrantes ilegais que não se conseguem deportar no tempo que a lei anterior previa. Porque a lei, obviamente, já previa que se deportassem os imigrantes ilegais que fossem apanhados. Quer dizer, aquela ideia das portas abertas e que a direita, tanto o PSD como o Chega, gostam de não significava que não houvesse já imigrantes ilegais. Portugal que adora subsídios, aliás, os partidos à direita que adoram subsídios não se importam nada de pagar um subsídio de residência para imigrantes ilegais. Exatamente, mas presos. Claro, mas presos. Privados da liberdade, não é? Ficam os imigrantes ilegais. Mas às custas do Estado português, portanto pagamos todos nós. O Estado português que não consegue resolver o problema da deportação. Isto é absolutamente... Não, isto é, Ana, foi por causa daquela questão dos imigrantes, lembras-te dos que vieram de barco, dos marroquinos, e depois foram para os centros. Qual foi o problema? Foi, ao fim foram para centros de detenção, ou enquanto estavam à espera do asilo, foram para pensões, e ao fim de 90 dias desapareceram, foram-se embora. Lembras da reportagem da TVI, que depois foram encontrados a apanhar a boleia para ir para a Espanha, e dos 30 e tal que estavam cá, só 2 é que ficaram cá, lembram-se? E foi na sequência disso que o ministro Leitão Amar começou a fazer, que isto não pode ser, e esta lei é mesmo feita para este caso. Esta lei tem um problema, que é de facto o direito ao asilo também acaba a levar um abanão, um abalo. O pedido de asilo deixa de ser considerado quando era um direito fundamental, mas estamos a viver num mundo em que já os direitos fundamentais... No caso do asilo, se pedirem asilo, não suspende a contagem do prazo. Portanto, no limite,
uma pessoa pode ser deportada enquanto fez o pedido, mas como não suspende, pode entretanto ser deportada e depois quando está a chegar ao seu país de origem recebe autorização que afinal pode voltar porque tem asilo, que é absurdo. Pode voltar para trás. Mas é isto, não é? É o que eu percebo. É um absurdo completo. Eu concordo que, enfim, que o Governo está completamente a esticar para os lados do Chega. O Governo, a sondagem hoje do Expresso SIC é uma sondagem dramática para o Governo. E convém também, eu não sei o que é que... esta colagem ao Chega também não tem feito muito bem ao Governo. Tanto a sua abstenção nas presidenciais como estas leis estas reformas estruturais na imigração não têm feito muito bem ao Governo. A popularidade do Governo é péssima. Agora, sobre a lei laboral, cuja popularidade também é péssima, eu não sei qual vai ser a posição de André Ventura, do Chega, sinceramente. Não sei. A Helena está a dar como adquirido que ele vai aprovar a lei que o Governo apresentar à Assembleia da República, porque em princípio não parece que possa vir a haver acordo na concertação social, mas eu acho que... Eu não dou por adquirido. No caso da lei laboral, o que eu digo é que é em primeiro lugar com o Chega que o Luís Montenegro vai falar, atenção. Não, até porque a manchete do Expresso desta sexta-feira diz que se houver acordo entre o Chega e o PSD no que toca à distribuição dos lugares no Tribunal Constitucional, o PS rompe completamente com o Governo e o PSD não vai contar com mais PS até ao final da legislatura, pelo menos é a ameaça. E acabam-se as batatinhas do PS. Isto dá uma liberdade ao PS, dá uma liberdade ao PS grande, sem dúvida, para se pôr como partido de oposição e para se enfim, o PS precisa de tempo. Vai ter de ser o Chega a aprovar o próximo orçamento. Se não houver orçamento, vamos ficar em duodécimos ad eternum, porque seguro também não vai dissolver a Assembleia da República. Aí não dou um passo tão grande, Ruben. A gente depois vai falar essa sobre também isso. do orçamento não dou, mas as leis em geral, acho que o PS pode, a partir de agora, ter uma posição muito mais agressiva do que até agora tem tido. Bem, cá estaremos para ver. Um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.